Vamos ver algumas regras de interpretação das profecias do Antigo Testamento. Você vai ver que pelo próprio estudo do Antigo Testamento é possível extrair algumas regras para interpretar profecias do Antigo Testamento. Bom, vamos ver algumas regras. Primeiro, dentro do Antigo Testamento, queridos, isso vocês podem ler em qualquer livro de interpretação bíblica, tá? E no final eu vou indicar alguns dos muitos que existem no mercado e são muito bons. Dentro do Antigo Testamento há dois gêneros ou tipos de profecias preditivas. Profecias que predizem algo, né? Que predizem o futuro. Há dois tipos. Há o tipo de profecia conhecida como profecia clássica ou profecia geral, e há a profecia apocalíptica. Existem diferenças entre esses dois tipos de profecias, e por isso essas diferenças exigem que esses dois tipos de profecias sejam interpretados de maneira totalmente diferente. As regras de interpretação para uma profecia clássica ou geral não são as mesmas para uma profecia apocalíptica. Uma profecia clássica, em essência, o que é? É uma profecia dada no contexto do profeta e que se refere mais especificamente àquele contexto histórico, tá? Já uma profecia apocalíptica, mesmo sendo dada no contexto do profeta, ela diz respeito a acontecimentos do tempo do fim, que antecedem a volta de Cristo e que se refere à volta de Cristo. Então essa é a diferença, tá? Os dois tipos de profecia são preditivos, predizem o futuro, mas a clássica ou geral se refere a aspectos mais do tempo do profeta, né? Ou algum tempo depois do profeta, mas aquele contexto histórico específico e cultural. Já a profecia apocalíptica transpõe o contexto do profeta, ela vai além, ela se refere a acontecimentos futuros que dizem respeito aos últimos dias, tá? Então essa diferença básica, ela é muito importante. Nós até podemos em outro momento estudar regras de interpretação de profecias clássicas e profecias apocalípticas, mas agora não faremos isso, tá? O que eu tenho que destacar para você é as diferenças entre as duas profecias preditivas, os dois gêneros de profecias preditivas, para você ver que aquele tipo de compreensão de Ezequiel 38, né, de que Ezequiel 38 profetiza a guerra da Rússia, é uma besteira sem tamanho, né? A pessoa não usa de nenhum método, a pessoa não usa nenhuma regra da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico, tá? Então agora o mais importante é nós vermos as diferenças que existem entre as profecias preditivas clássicas e as profecias preditivas apocalípticas, tá? E eu vou lhe mostrar agora 3 slides, que na verdade formam um quadro só, mas são 3 slides, para nós vermos as diferenças entre ambas as profecias. E ao ver essas diferenças, você vai perceber que essas diferenças exigem regras diferentes de interpretação. Tá bom? Então acompanhe esses slides agora que eu vou apresentar para você. Então quais são as diferenças entre profecia geral ou clássica e profecia apocalíptica? Elas têm um interesse fundamental diferente. O interesse fundamental de uma profecia geral ou clássica no Antigo Testamento, o interesse é nacional, local, nacional e contemporâneo. Já o interesse fundamental da profecia apocalíptica é panorâmico e universal da história, com ênfase no tempo do fim, né? Pouco antes da volta de Cristo, e também durante a volta de Cristo. A escatologia se refere a acontecimentos futuros, não é? A escatologia, na profecia geral, é dentro da história
do profeta, né? Dentro da história nacional, geopolítica e étnica. Tá? Já a escatologia de uma profecia apocalíptica provém de fora da história do profeta, ou seja, ela vai lá para o final, né? É uma escatologia final, universal, e não apenas nacional ou geopolítica. Essa diferença é importante para você poder interpretar. Na profecia geral existem alguns contrastes, tá? Às vezes são contrastadas algumas nações com outras, alguns comportamentos, algumas diferenças entre nações e outras, entre períodos, entre questões nacionais geopolíticas, né? Agora, na profecia apocalíptica há contrastes chamativos, ou seja, não são apenas alguns contrastes, né? Há uma espécie de dualismo, ou seja, esses contrastes chamativos são dualistas. Em que sentido? Né? Eles se dividem em dois. Por exemplo, tem um contraste temporal, ou seja, a profecia pode se referir a esta era e a era ou a era futura. Então veja, um contraste chamativo, né? Esta era ou a era futura. Há também um contraste espacial, ou seja, há um contraste entre o que é terreno e o que é celestial. E há um contraste ético. Há um contraste entre os justos e os ímpios. Tá? Então essas são as três primeiras diferenças entre uma profecia geral ou clássica e entre uma profecia apocalíptica. Agora veja essas demais diferenças. Numa profecia geral ou clássica, o simbolismo ele é limitado e as imagens são realistas. Já na profecia apocalíptica, o simbolismo é profuso e complexo. Qual é a base da profecia geral? A palavra do Senhor. Sempre começa dizendo, ó, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ou outras variações desse termo, não é? E mais algumas visões são a base desse tipo de profecia geral. Já a base da profecia apocalíptica são visões e sonhos dados ao profeta, ou aparece o intérprete angélico para ajudar o profeta. Tá? Então essa é uma diferença também bem grande entre uma profecia geral, clássica, e uma profecia apocalíptica. Na profecia geral ou clássica no Antigo Testamento há uma condicionalidade, embora seja assegurado para o povo de Deus um cumprimento final das promessas do pacto. E por que há essa condicionalidade? Segue ali a leitura, ó, delineiam-se dois cenários possíveis para a própria geração do profeta. O caminho da bênção ou da maldição, em função da resposta do povo ao pacto. Ou seja, essas profecias clássicas, elas são condicionais, porque para elas se cumprirem, depende da resposta do povo ao que Deus predisse. E se o povo obedecer, o povo terá bênção. Se o povo não obedecer, virá a maldição. Por isso que há uma condicionalidade. E até mesmo há uma condicionalidade de cumprimento. Tá? Então eu vou te dar um exemplo. Deus disse que a cidade de Nínive seria destruída. Ele foi bem claro em dizer isso para Jonas. Mas pelo fato de os ninivitas se arrependerem, Deus desistiu da ideia de destruir a cidade. Ele não mudou os seus conceitos, Deus só mudou a forma de agir com o pecador. Isso mostra que aquele tipo de profecia, no livro de Jonas, é de natureza condicional. Ou seja, para ela se cumprir, depende da resposta dada pelo povo. E dependendo da resposta, a pessoa receberá bênção ou maldição. Já a profecia apocalíptica tem um determinismo. Não é uma questão, não é uma profecia que é caracterizada pela condicionalidade, mas pelo determinismo, com um resultado final positivo para o povo de Deus. Nesse tipo de profecia, né, expõe-se o curso real dos acontecimentos humanos, tal como são traçados pela mão divina na história, e reconhecidos pela presciência divina
das escolhas humanas. E normalmente sela-se esse tipo de profecia apocalíptica para ser revelado ou revelada a geração do tempo do fim. Por exemplo, Daniel 12:4. Quando Deus diz assim para Daniel: Daniel, sela a visão, ou sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então Deus está dizendo para Daniel o seguinte, ó: certas coisas do que eu te revelei no livro de Daniel, você tem que selar, deixar para o tempo do fim. E com o estudo dessas profecias, o saber acerca do livro de Daniel se multiplicará. Tá? Então isso aqui, esta é uma outra diferença entre a profecia clássica e a apocalíptica. Seguindo para os nossos slides, esse aqui será o último, né, sobre essa comparação entre profecia clássica e apocalíptica. Existe na profecia clássica um salto profético. O que seria isso? Com frequência, o profeta passa da crise local contemporânea ao dia escatológico do Senhor, que é o dia do juízo, né? Você pode ver, por exemplo, esse salto profético em Joel capítulos 2 e 3, né? Você vê que ali no capítulo 2 e 3, ele passa da crise local que o profeta Joel enfrenta para o dia escatológico do dia do Senhor, né? O dia escatológico do Senhor, que é o dia do juízo final. Ou ocorre, né, um salto de um topo do cumprimento preditivo a outro, sem referência ao vale entre ambos, ou seja, sem referência aos acontecimentos, né, entre um cumprimento, o topo de um cumprimento preditivo e o outro topo, diríamos assim. Já a profecia apocalíptica, ela tem visões, né? As visões dela dão um panorama total da história, desde a época do profeta até o tempo do fim, sem espaço entre o marco local e o fim definitivo, nem entre as diferentes etapas do cumprimento profético. Eu tirei esse quadro, né, da obra de... Na verdade, a obra não é de Davidson, né? Tem um outro organizador, mas o capítulo foi escrito por Richard A. Davidson. É um livro em espanhol, Entender las Sagradas Escrituras, páginas 222 e 223. Com essas diferenças entre profecia clássica e profecia preditiva, você percebe que esses intérpretes de plantão, né, ou teóricos da conspiração, eles não sabem o que dizem, ou desconsideram essas diferenças básicas entre profecias clássicas e profecias apocalípticas? Com esta breve análise, em que nós diferenciamos uma profecia clássica de uma profecia apocalíptica, né? Se essa diferença não está bem clara na sua mente, eu recomendo que volte um pouquinho o vídeo e reveja a tabela, mas essencialmente, profecia clássica se refere à época, ao contexto local, geopolítico e étnico, né, do profeta. Tá? Já a profecia apocalíptica vai desde o tempo do profeta até o tempo do fim. Se refere aos acontecimentos finais. Tem uma escatologia realmente que vai lá pro futuro. Tá? Então essa é a diferença básica. Com essa análise, você crê que o livro de Ezequiel, né, que é esse livro que é usado para dizer que a guerra da Rússia foi profetizada por Ezequiel, você crê que o livro de Ezequiel se enquadra em qual categoria de profecia preditiva do Antigo Testamento? Vou dar um tempinho para você pensar. É óbvio, né? Ezequiel se enquadra na categoria de profecia preditiva clássica. Ezequiel não é de natureza apocalíptica, né? Ezequiel é de natureza clássica, de modo que o texto tem um significado para aquela época e para aquela localidade. Eu não posso pegar uma profecia clássica
e interpretá-la como se fosse apocalíptica. São regras diferentes. Se referem a contextos diferentes, a momentos diferentes da história. Enquanto uma profecia clássica, ela se refere ao tempo do profeta e pode ter um salto profético para o dia escatológico do Senhor, né? A profecia apocalíptica, ela vai do tempo do profeta, mas ela não tem um salto profético, ela tem um cumprimento ao longo de toda a história até o fim dos tempos, pouco antes da volta de Cristo, né? Então diríamos que a profecia clássica, a essência dela é prever um futuro, só que um futuro breve, um futuro próximo, diríamos assim. A profecia apocalíptica prevê um futuro distante para o profeta, tá? Então é óbvio que o livro de Ezequiel, ele é de natureza clássica. Então ele tem um significado essencial e principal para aquela época e para aquela localidade, né? Então, como explicou o doutor Roy B. Zuck, Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, mesmo sendo de natureza apocalíptica, né, esse é o único livro do Antigo Testamento que é de natureza apocalíptica, e cada um dos 12 profetas, de Oséias a Malaquias, bem como os profetas do Novo Testamento, falaram a palavra profética de Deus dentro de seu contexto cultural. Tá? Isso está na obra A Interpretação Bíblica, Meios de Descobrir a Verdade Bíblica, página 277. Então, quando alguém vai interpretar uma profecia bíblica, né, seja uma profecia clássica ou uma profecia apocalíptica, ele não pode desconsiderar o contexto, né, como diz ali, o contexto cultural do profeta. Né? E aí, considerando o contexto cultural do profeta, você consegue ver se refere só ao contexto cultural dele e ao contexto geopolítico dele, ou se refere ao contexto atual do profeta e também a acontecimentos do tempo do fim. E aí, quando você percebe essas diferenças, você já sabe que esta profecia é de natureza clássica, essa é apocalíptica, e que, portanto, se Ezequiel tem profecias preditivas clássicas, né, eu não posso desconsiderar o contexto, né, histórico do profeta. Pegar esse capítulo 38 de Ezequiel e jogar para o tempo do fim, para os nossos dias, como se fosse uma profecia apocalíptica ao invés de uma profecia clássica, é um analfabetismo teológico. A pessoa não tem noção nenhuma de hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto bíblico. Olha que citação interessantíssima. As muitas opiniões contraditórias que surgem com frequência ao que a Bíblia ensina não têm sua origem na obscuridade do livro em si mesmo, mas na cegueira e preconceito da parte dos intérpretes. Aqui está um pensamento com o qual podemos concluir este vídeo. Eu desejo muito que Deus abençoe a você, tá? Que Deus guarde os seus passos e que esse vídeo, né, você o compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas aprendam, né, que Ezequiel 38 é de natureza clássica e, por não ser um livro apocalíptico, ele não pode, em hipótese alguma, se referir no capítulo 38 à guerra da Rússia. Tá ok? Receba o meu abraço, Deus te abençoe e até um próximo estudo.